Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Hoje o tema da nossa conversa é sobre cultura. Cultura, vamos falar de cultura. Cultura organizacional. Bom dia, sejam bem-vindos. Tudo bem? Bom dia, Fátima, Will, bom dia. Bom dia, Mari, bom dia. Sejam bem-vindos, Marta, Fabiane, Ana, Kelly, bom dia. Bom dia, Luciano, Wesley, Geisane, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Sejam todos... Gente, estou eu aqui com filtro no Instagram de novo, olha só. Não sei que botão que eu clico que dá esse filtro, mas pronto, já me recuperei. Ai, ai, ai. Bom dia. Eu tô bem também, graças a Deus, Ricardo. Obrigada por perguntar. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Silvia. Bom dia, Kênia, Dani, Naira. Bom dia. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre cultura organizacional. Quero convidar vocês, desde já, a já colocarem perguntas que vocês tenham, dúvidas que vocês tenham sobre cultura organizacional aqui, para que eu possa ir respondendo ao longo do nosso bate-papo, tudo bem? Lembrando, meus queridos, que essa semana nós estamos em aquecimento para o workshop Líder Protagonista, que acontece na próxima semana, a partir do dia 16 de abril. Certo? O workshop que ele é 100% online, 100% gratuito e 100% ao vivo comigo. Então, essa semana inteira de lives focada no aquecimento do nosso workshop Líder Protagonista. Muitos de vocês têm vindo me perguntar se, Carol, eu assisti o último workshop que foi em janeiro. Faz sentido eu assistir esse de novo? Claro que faz. Eu sempre capricho em preparar conteúdo inédito para vocês, tá bom? Então, já estão inscritos? Sim ou não? Me respondam se já estão inscritos. Quem está no Instagram, basta digitar eu quero no chat que vai receber esse link no seu direct, tá bom? E aqui no YouTube, a gente sempre vai ter o link aqui disponível para vocês depois fazerem a inscrição também. Mas já estão inscritos ou não? Sim? Que bom! Bom dia, Kátia! Tudo bem, minha querida? Josiane, Geisane, já estão tudo inscrito. Luciano, excelente. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje sobre cultura organizacional. Vamos? Preparados? Escrevam aqui as dúvidas que vocês tenham na cabeça, perguntas sobre cultura que eu vou respondendo vocês também, tá bom? Então vamos lá. Cultura organizacional. Cultura organizacional. Falar de cultura organizacional pode tomar vários caminhos, né? E hoje em dia a gente tem muitos caminhos romantizados falando de cultura organizacional. O que sinceramente, me gera uma certa preguiça de discutir esse tema em alguns ambientes e com algumas pessoas, porque a romantização da cultura organizacional, para mim, ela afasta a prática propriamente dita da cultura organizacional. Ela coloca a cultura como um tema quase inatingível ou difícil demais para ser colocada em toda e qualquer mesa de uma empresa, como se apenas alguém que faça parte do comitê de cultura ou apenas a alta direção conseguisse realmente sentar e discutir o que é cultura organizacional. Mas o que eu tenho para falar para vocês hoje é que a cultura, ela já existe, ela já está estabelecida. E aqui eu estou falando para você que é dono ou para você que é líder. Isso mesmo, para você que é dono ou para você que é líder. Você que é dono, você tem uma oportunidade de ter influência direta sobre a cultura organizacional da empresa. Mas você que é líder, você também tem um poder de construir ou destruir a cultura abaixo da sua liderança. Então, existe sim uma cultura de empresa, mas existe também uma cultura que se inicia a partir do líder para a sua equipe. E nem sempre a cultura do líder ela é 100% alinhada com a cultura da empresa, né? Nós temos aqui a possibilidade de ter características inerentes a algumas lideranças que não são compartilhadas pela própria empresa.
E tá tudo bem, desde que isso não prejudique a empresa e que isso traga bons resultados para a empresa, que isso respeite pilares de valores da empresa, tá? Mas por que eu trago esse ponto? Porque muitas vezes o tema cultura organizacional parece só interessar para quem é dono. Porque é a cultura da empresa. Bom, se eu não sou dono, se eu não sou parte do board ou da alta direção, então eu nem vou chegar a discutir esse tema. E não é verdade. Todos nós, líderes, temos a oportunidade de criar cultura de liderança abaixo de nós. E a gente tem que entender que o nosso time ele vai funcionar de acordo com essa cultura de liderança, porque nós somos diretamente a tradução da nossa cultura dentro do time. Então, a cultura, ela já existe debaixo do seu time, a partir de você, ela já existe também na sua empresa, caso você seja empresário. Ela já existe. Você hoje talvez não esteja olhando para a cultura, mas ela já existe. E por que ela já existe? Porque eu quero que você grave uma única palavra como sinônimo de cultura. Uma única palavra como sinônimo de cultura. Comportamento. Comportamento. E olha que eu gosto das definições mais rebuscadas, eu valorizo isso. Mas eu tô aqui para simplificar a prática da sua cultura. E para simplificar a prática da sua cultura, eu quero que você guarde apenas essa palavra. Quem está anotando, anote. Cultura é igual a comportamento. Cultura é igual a comportamento. O que isso significa? Que o seu comportamento hoje, mesmo que você não esteja pensando intencionalmente na cultura, o seu comportamento hoje, por si só, já define a cultura. Então, hoje, aonde você trabalha, no ambiente que você está, já existe uma cultura definida a partir do comportamento que você tem no dia a dia. Então, cultura é igual a comportamento. Talvez a partir de agora você passe a ser mais intencional no seu comportamento, para que você tenha uma cultura mais alinhada com seus valores, mais alinhada com o que você deseja, tá? Mas que hoje já existe uma cultura dentro do seu time ou dentro da sua empresa, sim, ela já existe. E ela é uma cultura baseada no comportamento que é aceito ou não no dia a dia. E quando a gente entra nessa perspectiva de que cultura é igual a comportamento, é como se abrisse um leque para a gente sobre as possibilidades da gente influenciar a cultura diretamente. Por exemplo, quando a gente tem uma necessidade de tomar uma decisão sobre demitir ou não uma pessoa. Então, o comportamento que está sendo aceito de algum funcionário nosso, ele está influenciando diretamente a cultura que existe dentro do meu time. Faz sentido? Por quê? Porque qualquer comportamento define cultura. Qualquer comportamento define cultura. Então, líder, eu quero te convidar a ocupar o lugar de ser mesmo a pessoa que gera cultura. Entender que você precisa conhecer quais são os valores da sua liderança e, a partir disso, você permitir ou não comportamentos abaixo de você alinhados com os valores de liderança. Porque, inclusive, os comportamentos desalinhados também geram cultura. Porque é o comportamento que gera cultura. Alinhado ou não, ele está gerando cultura. Então, entenda o peso, a gravidade do comportamento que você aceita abaixo de você. O tempo inteiro, esse comportamento alinhado ou desalinhado, ele está gerando cultura na sua liderança. Isso é tão real do poder do líder na geração de cultura da sua liderança, que hoje, se você for olhar para os seus pares, ou caso você seja dono, você olhar para as diferentes lideranças que existem abaixo de você, o que você vai perceber? Que cada equipe funciona de uma maneira. E por acaso, se você trocar o líder daquela equipe, a equipe muda a forma de funcionar. Quando nós percebemos essa mudança da equipe de acordo com a mudança do líder, nós estamos falando da cultura de liderança daquele líder. Então, o time, ele funciona de acordo com a cultura daquele líder. Exemplo disso, né? Exemplo disso. Eu, por muito tempo, por muitos anos, eu dividi o mesmo andar dentro da minha carreira corporativa, e nesse momento eu já era diretora, eu dividi o mesmo andar de um prédio com uma outra diretoria. Então, éramos duas diretorias
com a nossa equipe dividindo o andar, tá? Em torno ali de 70 pessoas, metade mais ou menos do meu time, metade desse outro diretor. Nós dois entregávamos resultados para a empresa, nós dois éramos diretores bem avaliados pela empresa, tudo isso. No entanto, a nossa cultura de liderança ela era bem diferente. Então, nós dois tínhamos o pilar de resultado dentro de cultura, no entanto, a forma de atingir resultado era completamente diferente. Eu trabalhava no âmbito global, e por trabalhar no âmbito global, eu que estava ali mesmo, não tinha que ser outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho uma cultura de liderança que ela é com menos brincadeira, ela é uma cultura de liderança mais séria, uma cultura de liderança que exige concentração para entregar resultados. Eu sou desse jeito, isso faz parte dos meus valores, eu me comporto desse jeito, e é natural que quem trabalha abaixo de mim caminhe para se comportar dessa maneira também. Mesmo a pessoa não sendo assim, enquanto ela é minha liderada, ela vai se moldando dentro da cultura que eu tenho como líder. Então, a minha equipe era notável, diferente, comparado à equipe desse outro diretor. Ele já era um diretor mais brincalhão, ele cuidava de um país especificamente, então era mais brincalhão, mais aberto, mais comunicativo. As pessoas levantavam bastante no escritório para circular, enquanto o meu time estava ali, bastante em call com outros países, trabalhando com diferentes culturas, então não dá para você fazer qualquer piada, porque numa dessas você vai ofender alguma cultura. Enfim, claramente você chegava no andar e você conseguia identificar as pessoas que respondiam para Carol e as pessoas que respondiam para o outro diretor. Isso é cultura. Isso é cultura. Mesmo que a gente não estivesse agindo de uma maneira intencional, nosso comportamento diferenciava a cultura dessas duas equipes. Isso é tão impactante que gera, inclusive, influência na maneira das pessoas se vestirem, no tom das pessoas falarem. Tudo isso. Isso é cultura. Então, o comportamento define a cultura da sua equipe. E aí eu tenho uma pergunta de reflexão para te trazer. Imagina se nessas duas equipes que eu acabei de narrar para vocês, nós trocássemos as lideranças. O que você pensa que aconteceria? Se nós trocássemos as lideranças, apenas as lideranças, a equipe seria a mesma. As responsabilidades da equipe, a mesma. Mas se nós trocássemos apenas as lideranças, se nós invertêssemos as lideranças, apenas invertêssemos as lideranças, dentro de no máximo 90 dias, o time se comportaria de uma maneira completamente diferente. O meu antigo time, que antes era mais concentrado, mais sério, trabalhava mais calado, não se atrasava de jeito nenhum para reunião, padrão, esse time, ele passaria a se comportar como essa nova liderança. Assim como o time que era mais brincalhão, falava alto, dava gargalhada, ficava em pé, tomava café o dia inteiro, era tudo mais descontraído, de acordo com você. Isso é cultura. O seu comportamento define o comportamento da sua equipe. E num primeiro momento, isso pode parecer assustador. Porque se hoje você está aqui e pensando mal da sua equipe, se hoje você está aqui e acabou de sair de uma ligação falando mal de alguém da sua equipe, você passa a entender que hoje o comportamento que você não aceita na sua equipe, o comportamento que você fala mal da sua equipe, reflete a cultura da sua liderança. Por quê? Porque você tem autoridade, autonomia para aceitar ou não comportamentos. Você ocupa um cargo de liderança. Então, você tem autonomia para moldar comportamento abaixo de você. Isso te traz para uma posição de liderança protagonista frente à cultura que você ocupa. Então, a mensagem principal que eu quero deixar para você hoje é justamente de uma maneira simples. Cultura é igual a comportamento. E o comportamento que você tem, líder, é o comportamento que se reflete na sua equipe. Se hoje tem comportamento abaixo de você que você não tolera, que você não aceita, se posicione.
Se posicione para, primeiro, tentar desenvolver um outro comportamento, para moldar, para lapidar comportamento, e se não funcionar, se posicione para não aceitar esse tipo de comportamento abaixo de você. E é simples assim. Tudo bem, queridos? Faz sentido? Por isso, gente, por isso que eu trago vocês para nessa necessidade de vocês conhecerem qual é o posicionamento que vocês querem ter a partir de hoje. Porque todo e qualquer resultado que você está colhendo tem a ver com a sua liderança. Então, se você ainda não se inscreveu para estar comigo na semana que vem, a partir do dia 16 de abril, no workshop Líder Protagonista, se inscreva. Aqui no Instagram, você vai escrever Eu Quero no chat, e aqui no YouTube a gente já tem o link para você se inscrever. Lembrando, gente, que esse workshop Líder Protagonista, ele é 100% gratuito, ele é 100% gratuito e online e ao vivo comigo. Tudo bem? Ele é 100% gratuito, ao vivo e online. Ele acontece aqui no YouTube, a transmissão acontece através aqui do YouTube a partir da semana que vem, dia 16 de abril. Então, basta você escrever aqui no Instagram, Eu Quero, no chat, você vai receber o link, ou aqui no YouTube, você vai clicar no link que tá aqui nos comentários já para você, tá? Porque eu quero te ensinar de uma maneira intencional a cuidar do seu posicionamento. Um líder protagonista, ele tem a consciência de que o seu posicionamento define completamente o resultado que ele está tendo na equipe. Para um líder protagonista, não existe time bom ou time ruim, gente. Não existe. Existe time que vai dar mais trabalho e time que não dá tanto trabalho para desenvolver. Mas para um líder protagonista, não tem essa muleta de time bom ou time ruim. Porque o líder protagonista, ele entende que o que está acontecendo abaixo dele é de total responsabilidade dele. Então, eu trago isso para vocês numa reflexão, porque se a gente fosse abrir para escutar todas as reclamações que talvez hoje vocês tenham do time de vocês, a gente iria para... O problema de um líder é que o time é muito novo. Então, entrou um tanto de gente, todo mundo sem experiência. Então, o problema desse líder, o time é novo. Em contrapartida, o problema de outro líder é que o time é experiente demais. Então, ele já veio cheio de vícios. Vocês estão entendendo? Sempre tem uma muleta que é externa. Tem uma muleta que o problema é o chefe que hoje ele responde. O problema é a empresa que hoje não autoriza que algo seja feito. Então, entendam que a gente, como líder protagonista, a gente tira essas muletas e a gente entende que a nossa posição é o nosso posicionamento que vai definir a construção daquele time. A construção daquele time, tá? Naira traz aqui, passei por 3 comportamentos de liderança na empresa, um diferente do outro, e realmente a mesma equipe funciona diferente em cada um. É real, não é, Naira? É real. E isso é tão real que você veja, né? Para quem não me conhece, gente, eu tenho uma história corporativa de 15 anos de carreira, onde eu entrei como analista, né, numa multinacional e cheguei até um cargo de diretoria global. E dentro dessa minha história de executiva, corporativa, enfim, de liderança, eu tive a oportunidade de fundar várias equipes e de recuperar várias equipes. É muito mais fácil fundar do que recuperar, né? Porque na recuperação você já chega em algum caos que esteja ali já estabelecido. E é interessante que eu assumi essa posição dentro da empresa, já não interessava mais a minha habilidade técnica, mas de tempos em tempos eu trocava de equipe. Carol, faça por essa nova equipe o que você fez pela anterior, porque ela parou de funcionar. Então, é justamente isso. Hoje você é escolhido, hoje você é pensado como líder da empresa que você tá, pelo resultado que existe através de você. É aquela certeza que não é sobre as pessoas que a Carol vai assumir, é sobre a Carol ser a líder daquelas pessoas, entendeu? Então não é assim, nossa, aquele time ali, acho que não vai funcionar. Não é isso. Cara, vamos colocar o fulano para cuidar daquele time, porque se o fulano assumir aquele time, ele vai fazer aquele time funcionar. Isso tem um poder maravilhoso e muitas vezes a gente não conecta isso, que o time é do líder. Então é o time da Carol, é o time da Naira, é o time da Geisane, é o time da pessoa.
A referência é essa. Então, a gente líder, enquanto líder, a gente tem um poder muito grande de ser bom ou ser ruim para o resultado da empresa através da nossa liderança, tá? A Geisane coloca aqui, fui promovida a ser líder e estou toda perdida. Primeiro, eu quero te parabenizar, minha querida. Quero te parabenizar. A liderança é uma decisão de vida, né? A gente tem a oportunidade de deixar marcas na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, eu quero te parabenizar por isso. E você, sem dúvida nenhuma, não pode perder. Tá comigo nessas aulas ao vivo que vão acontecer na semana que vem. Tenho certeza que você vai ganhar demais. E se você está perdida, você não estará mais perdida a partir desse workshop. Você não estará mais perdida, tá? Por quê? A grande dica que eu quero te dar, Geisane, não invente roda. Não invente a roda. Escolha pessoas para te guiarem nesse caminho, para você não cometer os mesmos erros que essas pessoas cometeram. Eu mesma, né, faço questão sempre de compartilhar com vocês erros que eu tenho na minha história inicial de liderança. Por quê? Porque eu não tinha mentores, porque eu não tive bons líderes acima de mim imediatamente para me guiarem em toda a minha jornada, né? É uma outra época, 20 anos atrás tudo isso começou. Mas hoje a gente tem tanto acesso, né, a pessoas competentes com experiência. Não estou falando para você escolher pessoas com teoria para te passar. Porque a teoria, você mesmo lê essa teoria, você lê essa teoria em livro, você lê a teoria em qualquer lugar. Mas não é sobre a teoria. É sobre você ter pessoas com experiência de vida para te guiar, tá? Experiência de liderança. Não é apenas teoria. Certo? Cristiane, fui promovida essa semana. Parabéns e seja bem-vinda, minha querida. Parabéns. Giovanni, isso é tão real que vejo nos meus operadores de produção o meu comportamento. É impressionante. Exatamente. Time do Giovanni. Perfeito, Giovanni. É isso mesmo. E o dia que você conhece o poder do tal do Giovanni como líder, gente, o líder, ele modifica qualquer time que cai na mão dele. Qualquer time que cai na mão dele. Tudo bem? Certo, meus queridos. Josenei também traz, recebi a oportunidade de assumir uma equipe que não tinha uma liderança. A equipe já tinha alguns costumes. Gente, eu me divirto, né, com essas coisas. Eu, sinceramente, me divirto. Por quê? Porque é um presente. Você ganhar uma equipe defasada e daqui 3, 6 meses essas pessoas olharem para você e falar assim, olha, Carol, existe um antes e depois de você como nossa líder. Gente, isso é muito, muito para mim, de muito valor. Isso, para mim, me traz muito orgulho, me traz muito reconhecimento do papel que eu resolvi assumir de liderança. Então, eu quero colocar vocês nesse lugar. Tudo bem? Um lugar que vocês conhecem o poder de vocês enquanto líderes. Certo, meus queridos? É isso hoje, então? É isso? Então, se não me engano, amanhã a gente não tem encontro ao vivo. Se não me engano, amanhã, dia 12, nós não temos encontro ao vivo, eu acho. Mas eu vou confirmar isso para vocês. Já já eu coloco ali no stories do meu Instagram para falar ou não com vocês se amanhã a gente tem encontro ao vivo. Mas eu acho que não temos porque amanhã eu estarei em viagem, tá bom? Mas, de qualquer maneira, para quem ainda não se inscreveu no Workshop Líder Protagonista, escreva aqui no Instagram, eu quero, no chat para você. Isso mesmo, né, Janine? Eu adoro esses meus seguidores, porque eles me salvam. Dia 15 tem. Ó, beijo, viu, Janine? Muito obrigada, minha lindona. Dia 15 tem, isso mesmo. Dia 15 tem, apesar de eu estar em viagem, mas eu já estarei no lugar, então na segunda-feira, dia 15 tem. Então, para quem quiser estar comigo a partir do dia 16 no Workshop Líder Protagonista, repetindo, que é 100% gratuito e online, não tem por que você estar fora disso. Escreve eu quero aqui no Instagram ou aqui no YouTube. Clica nesse link que tá fixado aqui nos comentários para vocês. Certo, queridos? Beijo no coração de vocês. Se cuidem e comecem a perceber os comportamentos e vigiar esses comportamentos, porque o comportamento, intencional ou não, ele tá definindo a cultura da sua liderança. Tá bom? Até mais. Beijo. Tchau, tchau.